Boa noite. Mais um caso de feminicídio choca a região. Em Tupã, a polícia prendeu hoje um homem suspeito de assassinar a ex-mulher. Ela foi morta a facadas na frente da neta. E você vai ver também. A ocasião faz o ladrão. Nunca a frase fez tanto sentido. Os bandidos se aproveitam da distração de vítimas para passar a mão em celulares e carteiras. Os crimes estão tão frequentes que acontecem até em unidades de pronto atendimento. Você se sente um lixo da sociedade, um lixo, porque você não tem segurança nenhuma mais. Mais uma chance. A campanha terminou hoje, mas em Bauru a vacinação contra a poliomielite e o sarampo vai continuar no fim de semana. Bauru atingiu 83% da meta, mas a recomendação do Ministério da Saúde é que 95% das crianças sejam vacinadas. E ainda o dia de campanha dos candidatos ao governo de São Paulo. O Tem Notícias está no ar. E a gente começa a edição desta sexta-feira com mais um caso de feminicídio na nossa região. Em Tupã, um homem matou a ex-companheira com golpes de faca depois de uma discussão. Ele tentou fugir, mas foi preso pela polícia militar. Rosângela Alves da Silva, de 44 anos, morreu ao chegar à Santa Casa de Tupã. Segundo a polícia, ela estava em casa na Vila Jaçanã quando o ex-companheiro Carlos Roberto, de 49 anos, chegou. Houve uma discussão e Rosângela foi esfaqueada na frente da nora e da netinha pequena. Em seguida, ele foi embora. Carlos Roberto estava fugindo de carro por esta rodovia que corta Tupã, mas acabou batendo no guarda-reio. Ele então abandonou o veículo e tentou escapar a pé, correndo pelo acostamento, mas foi preso pela polícia militar. Na delegacia, ele confessou o crime. Ele falou que tinha matado ela e que tinha desferido algumas facadas e disse que houve uma discussão e que ele perdeu a cabeça e acabou matando a vítima. Carlos Roberto já havia sido condenado por tentativa de homicídio, além de outra condenação por violência doméstica contra uma outra ex-companheira. Agora vai ser indiciado por homicídio qualificado. Feminicídio, né? As qualificadoras, motivo fútil. Também a vítima não teve qualquer tipo de reação, porque foram 2 facadas pelas costas. Isso também qualifica o crime e por ser vítima mulher, né? A pena em torno de 12 a 30 anos de prisão. Até quando nós vamos ver mulheres morrendo por causa dessa violência, né? E a gente vai ainda falar de assunto policial aqui, porque não dá nem para piscar que você já fica sem celular, sem carteira, né? Olhou para o lado, já era. A polícia diz que metade das ocorrências registradas na região é de pequenos furtos. Os chamados ladrões oportunistas têm agido com mais frequência e deixado muita gente no prejuízo. 1 minuto de distração. Foi tempo suficiente para a carteira do Vinícius desaparecer. Estava no cinema, dei falta da minha carteira. No que eu dei falta, eu já corri atrás dela. Na hora que eu cheguei na recepção, já não estava mais lá. O mesmo aconteceu com uma estudante da Unesp de Bauru. A mochila dela foi furtada por 2 homens no laboratório de informática. Em Marília, um casal também foi flagrado pelas câmeras de segurança de um supermercado. Eles se aproveitaram da distração de uma cliente e pegaram o celular que estava em uma banca de frutas. Segundo a polícia, os pequenos furtos representam mais da metade dos boletins de ocorrência registrados em delegacias do Centro-Oeste paulista. Só em Bauru, são mais de 15 denúncias por dia. A maioria dos crimes é praticada pelos chamados ladrões oportunistas. De acordo com as investigações, são aquelas pessoas que se aproveitam da falta de atenção da vítima. Já dizia o ditado, a ocasião faz o ladrão. Acontece frequentemente esse tipo de problema. Pessoa que nunca teve envolvimento com crime, não é um criminoso fichado, mas se perceber a oportunidade de um celular, de uma bolsa no banco de um veículo, ele pode praticar o delito, sim. Muito difícil. E nenhum lugar escapa do olhar de quem está mal intencionado. A Mara foi vítima em uma unidade de pronto atendimento de Bauru. Levaram o celular novinho dela. Eu fui no balcão fazer a ficha da minha filha, que estava muito ruim. E aí eu deixei um pouquinho no balcão, fui falar um negócio com a minha mãe. Quando eu cheguei, já não estava mais o celular lá. A operadora de caixa, que faz faxina nas horas vagas, já comprou um aparelho novo, mas não esconde a revolta pelo prejuízo. Revoltante demais, gente. É muito ruim isso, passar por isso.
sabe? Você se sente um lixo da sociedade, um lixo, porque você não tem segurança nenhuma mais, nenhuma. Diante da insegurança, a única alternativa é redobrar a atenção. Cuidado com os pertences. Não deixar objetos, bolsas, celulares, bens de valor à mostra. Cuidado para não esquecer pertences de objetos em balcões, em caixas eletrônicos, etc. Infelizmente não dá para vacilar, né? A Unesp informou que vai abrir um procedimento institucional para apurar o furto no laboratório de computação e que as imagens já estão à disposição da polícia. E se você quiser orientações do PROCON sobre direitos do consumidor, vamos colocar, né, aí a nossa página, nosso G1 Bauru, Marília e região. Lá você encontra essas orientações sobre seus direitos dentro de estabelecimentos comerciais ou também públicos. E depois do intervalo, Bauru amplia a vacinação contra a poliomielite e o sarampo. As doses vão ser aplicadas amanhã e domingo. Daqui a pouco os detalhes, agora 7h16, a gente volta já. A campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo terminou hoje. Mas em algumas cidades onde a meta de imunizar 95% das crianças não foi atingida, os postos de saúde vão atender amanhã. Em Bauru, as ações vão acontecer até no sábado e no domingo. Esses olhinhos assim são de cortar o coração, mas a mamãe garante que é por um bom motivo. Chora um pouquinho, mas vale a pena, né? Para prevenir as doenças, não ficar pior e cada vez mais ser erradicada todas as doenças, né? Então, acho super importante. Várias cidades da região vão intensificar as ações amanhã, mas em Bauru a vacinação vai ser no sábado e no domingo. Durante a campanha de vacinação, Bauru atingiu 83% da meta, mas a recomendação do Ministério da Saúde é que 95% das crianças sejam vacinadas. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde identificou os bairros que tinham esse índice menor e vai fazer uma busca ativa, batendo de casa em casa nesses bairros. Também serão montados postos volantes em pontos estratégicos. E no domingo, os postos de saúde vão ficar abertos das 8 da manhã às 5 da tarde. Nós sabemos que tem contra-informação, ou seja, muitas vezes a rede social divulga que não é para vacinar. Eu considero isso como um crime sanitário e enfatizo e peço a todos os pais responsáveis: levem seus filhos para vacinar contra a poliomielite e contra o sarampo. O alvo da campanha são crianças de 1 a 5 anos incompletos. A vacina do sarampo é a tríplice viral, ou seja, sarampo, cachumba, rubéola e mais a poliomielite. Então, é uma forma muito segura da gente prevenir essas doenças que são perigosas nas nossas crianças. Para saber a relação dos locais e os horários da vacinação, vai lá no nosso G1 Bauru, Marília e região. E Bauru recebeu hoje o primeiro ônibus elétrico, que deve começar o transporte de passageiros em 10 dias. A empresa responsável pelo transporte coletivo pagou R$ 1.800.000 pelo veículo. Ele é mais econômico, silencioso e não polui o ar. Tem capacidade para 33 pessoas, é adaptado para cadeirantes e vai fazer a linha Nobuji-Nagasawa Centro. Segundo a prefeitura, esse ônibus elétrico é um teste para a cidade. Como ele vai entrar em processo de teste agora, no processo de nova licitação, que deve acontecer o ano que vem e no próximo ano, a Prefeitura deve apresentar um edital onde uma grande parte da frota das novas empresas que vão operar na cidade possam ter ônibus elétrico como uma opção viável. E um grande incêndio atingiu hoje uma área rural em Itápolis. O fogo começou em uma vicinal e destruiu, olha só, a plantação de cana-de-açúcar, além da vegetação nativa. Uma força-tarefa foi formada para combater as chamas. Então participaram bombeiros, policiais militares, caminhões de usinas, defesa civil e até os aviões do Aeroclube de Itápolis. Uma família que mora ali perto, infelizmente inalou fumaça, mas foi medicada, liberada e passa bem. O primeiro fim de semana de setembro começa quente e seco em todo o estado de São Paulo. Algumas nuvens até se formam no interior, mas o predomínio ainda será de sol forte no sábado na região de Bauru. As condições de chuva continuam baixas e o calor até aumenta em relação a hoje.
A máxima prevista é de 34 graus em Jaú e 35 em Garça. A cidade de Bauru terminou o mês de agosto sem chuva e neste primeiro dia de setembro ainda não chove. A máxima é de 34 graus. No domingo, há uma pequena chance de chuva no fim do dia, mas a sensação de calor continua. A máxima é de 29 graus. Calorão veio para ficar. A seguir, a 9ª vitória. Bauru Basquete segue líder do Campeonato Paulista. Agora 7 horas e 22 minutos, não saia daí. Vamos ver agora como foi o dia dos candidatos ao governo do estado. Márcio França, do PSB, fez campanha na Baixada Santista. Márcio França deu entrevista à TV Tribuna, afiliada da Rede Globo na Baixada Santista e no Vale do Ribeira. Ele prometeu expandir o veículo leve sobre trilhos para outras cidades da região, que é a base eleitoral dele. Atualmente, o VLT circula só em uma parte, de Santos e de São Vicente. França voltou a falar sobre a abertura dos ambulatórios médicos de especialidades nos fins de semana. Os exames são muito bem aprovados e se eles abrirem ao final de semana, nós teremos a oportunidade de equalizar, quer dizer, tirar toda a fila de mais de 700 mil pessoas que estão esperando na fila para consulta e mais de 300 mil esperando os exames. O AME, ao final de semana, é a solução. Faz isso em 6 meses, custa 130 milhões de reais, é plenamente possível fazer no governo de São Paulo. Márcio França passou a tarde em São Vicente, cidade onde já foi prefeito. O candidato conversou com alunos e professores de uma escola técnica. Depois, fez uma rápida caminhada por um bairro carente da cidade. João Dória, do PSDB, passou por Sorocaba e Botucatu. O dia do candidato começou em São Paulo. A visita foi na Prefeitura Regional de São Miguel Paulista, onde fica a unidade do programa Descomplica, aberta em março. Lá são oferecidos serviços como inscrição em programas habitacionais da Prefeitura. O lugar lembra o Poupa Tempo, programa estadual que João Dória prometeu ampliar em 30 unidades. A agenda do candidato aqui em São Miguel Paulista durou 30 minutos e ficou restrita à Prefeitura Regional. Dória não saiu pelas ruas do bairro. Depois que saiu daqui, ele foi para o interior, para outros compromissos de campanha. Em Sorocaba, deu entrevista na TV Tem, afiliada da Rede Globo. Já em Botucatu, conheceu o Rio Pardo, onde a prefeitura quer construir uma nova barragem para aumentar a capacidade de abastecimento de água. Dória prometeu que, se eleito, vai garantir verba do Estado para a obra, orçada em cerca de 50 milhões de reais. A postura será de apoio integral através da Sabesp, recursos do governo do Estado de São Paulo, sob a nossa gestão, para apoiar a construção dessa barragem do Rio Pardo, importantíssima para garantir segurança hídrica nos próximos 40 anos para a população dessa região e também para as indústrias, o comércio, o setor de serviços e o agronegócio, fazendo o que tem que ser feito. Paulo Scaff, do MDB, fez campanha em Jacareí e São José dos Campos. A agenda pública de Paulo Scaff começou com uma visita à linha de produção de veículos em Jacareí. A cidade do Vale do Paraíba é a sede da primeira montadora chinesa que se instalou no Brasil. O candidato disse que é preciso investir em formação e capacitação tecnológica para que os jovens tenham emprego. Depois participou de uma entrevista ao vivo no estúdio da TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo em São José dos Campos. À tarde, o candidato visitou o Parque Tecnológico de São José dos Campos, que abriga startups, empresas de tecnologia e também o CEMADEM, o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais. O candidato falou de projetos para garantir o abastecimento de água para a população. Eu não conheço nenhuma empresa do mundo que na sua produção joga 40% fora e dá certo. Então, nós temos que eliminar esses desperdícios e aumentar o represamento, fazer reuso, educar, vamos dizer, o consumo, a forma de consumo, economizar. E o conjunto das coisas vai fazer com que não falte água em São Paulo. Vamos falar um pouquinho de esporte agora. O Noroeste enfrenta o Rio Claro amanhã às 4 da tarde pela Copa Paulista. E para comemorar o aniversário de 108 anos do clube, a entrada no estádio Alfredo de Castilho para assistir a esse jogo é de graça. O Noroeste precisa da vitória para continuar na briga pela classificação. E o Bauru Basquete, que manteve a liderança do Campeonato Paulista ao vencer o São José. Foi um jogo muito difícil, ontem à noite em São José dos Campos. Bauru começou bem, fez 29-14 no primeiro quarto.
Aí relaxou depois. Daí para frente o São José cresceu. A partida então empatou 68-68 e foi para a prorrogação. No tempo extra, Jefferson e Lucas Mariano do Bauru fizeram a diferença. E aí, final, Bauru líder do campeonato 84, São José em 7º lugar 79. Bauru volta a jogar amanhã contra o Mogi às 7 da noite em Mogi das Cruzes. Boa sorte então para o Bauru Basquete. E o Tem Notícias vai ficando por aqui. Para você, uma ótima noite, um ótimo fim de semana. Juízo!